Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Astrovisão, nosso encontro aqui semanal para a gente falar do céu da semana, com as dicas astrológicas para o seu negócio. Eu sou Patrícia Ungarelli, você está aqui no perfil Astrologia para Negócios. Seja muito bem-vindo, o Instagram está aqui chamando vocês. Olá, Roseli! Seja bem-vinda, Paula, Roseli! Olá! Instagram tá chamando, eu vou esperar vocês entrarem, tô aqui me apresentando porque tem gente que assiste depois. E aí me pergunta assim, quem é você, qual que é o seu nome? Porque o perfil é temático, né? E eu esqueço às vezes porque eu tenho outro perfil. Olá! Bom, então, né, apresentando aqui, a gente tá no perfil Astrologia para Negócios, pessoal. Mas eu tenho um outro perfil, tá bom? Se vocês quiserem me seguir lá, também sigam. Olá, Luciana, olá, Pati, seja bem-vinda. Eu tenho outro perfil, que é o perfil mais concentrado para a questão mais dos cursos, das formações, né? Inclusive, eu vou lançar agora o novo curso de formação nível 1, para quem tiver interesse, para quem conhecer pessoal interessado aí na formação nível 1, já compartilha aí o perfil Patrícia Ungarelli, que é o meu nome, né? Que é por lá que eu vou divulgar mais essa parte de cursos, tá bom? Aqui é mais focado mesmo para esse tema, que é o meu dia a dia, que é mais o meu trabalho e mais a minha orientação profissional em astrologia, né? Que é astrologia empresarial, astrologia dirigida a essa parte de desenvolvimento profissional, não apenas de negócios de empresa, tá, gente? O pessoal me pergunta isso, mas astrologia de negócios é só para quem tem empresa. Não, gente, é um assunto voltado ao desenvolvimento do trabalho, né? Do seu foco de trabalho, da sua carreira, do seu negócio, do seu empreendimento, da sua carreira executiva, tá bom? Não é só questão de negócios de empresa. O pessoal acha que porque é negócios é empresarial só para quem tem uma empresa. Não é, tá bom? É para o assunto desenvolvimento de trabalho, ou seja, negócios, trabalho, carreira, esse assunto, tá bom? Negócios, estratégia, estruturação de negócios, é para aí, tá bom? Olá, Ju, olá, Alexandra, oi, Vanessa, sejam bem-vindas, pessoal. Tô aqui dando uma pequena explicação do que é essa área que não é tão conhecida, né? De astrologia para negócios, que está dentro da área de empresarial, astrologia empresarial, né, gente? É uma área mais vasta. Estou aqui falando já para vocês compartilharem aqui a live, já compartilha com o amiguinho, que vocês acham que vão precisar das informações. Nas últimas lives, pessoal, vocês estão me acompanhando? Estão vendo, né? Que eu estou falando mais, estou dirigindo mais as informações para esse momento tão, assim, peculiar pelo qual estamos todos nós vivendo, né? Então, eu estou mais dirigindo as informações, estou dando esse parecer, então, nas últimas lives, inclusive, deixei aberta lá no meu canal do YouTube, tá aberta essas lives que eu venho salvando, porque são informações que eu acho que são relevantes, são importantes, então eu estou falando um pouco mais desse momento, que eu acho que é um momento que está todo mundo muito angustiado, um momento muito diferente, está exigindo muito da gente, né? Olá, Ângela, seja bem-vinda, né? Então eu venho falando um pouco isso, lógico que eu falo também do céu da semana, falo das informações astrológicas, que é o que importa aqui, né? Mas não dá para esquecer o que a gente está todo mundo vivendo num contexto mais amplo, num contexto maior, e não tem como esquecer isso. Eu não posso chegar aqui nesse perfil agora, seria irresponsável da minha parte ficar só falando do céu, né? Sem esquecer que estamos dentro de um contexto e todos nós aqui estamos vivendo algo maior que tudo, né? Então a gente tem que falar disso. Aliás, informação astrológica é isso, né? Informação astrológica aplicada à nossa vida é isso. Por isso que eu falo que é autoconhecimento prático, que é o que a gente faz aqui, é isso, é a gente aprender com o céu a viver. Não adianta desconectar, né? Só falar então de astrologia, né? É que nem ler um livro. Eu não vou ler um livro agora aqui com vocês. A gente vai fazer análise, né? Então a gente vai entender o céu, vai fazer uma análise. Isso significa praticar uma elasticidade mental. Ó, quem é aluna minha aqui sabe que eu falo muito isso em aula, não é? Cadê a aluna? Vanessa? Não é verdade, Vanessa? Que eu falo muito isso? Praticar nossa elasticidade mental. Precisa disso para a gente estudar astrologia. Porque não adianta só a gente ler coisas, né? A gente tem que praticar essa, né, elasticidade, ou seja, entender, compreender o que significam esses símbolos.
o que significa esses movimentos planetários e como isso pode influir, né, influenciar na nossa vida aqui na Terra, nas nossas vidas individuais, na nossa vida coletiva como sociedade e agora, numa situação muito peculiar, na vida mesmo coletiva do planeta. Então, a gente tem aí um assunto para falar em termos coletivos, porque a gente está vivendo algo no sentido coletivo, então não dá para desconectar essa informação. Por isso que eu venho falando um pouco disso, tá bom? Mas enfim, vamos lá, né, pessoal? A gente está iniciando um novo ciclo, né? Então, iniciamos agora 22 de abril, ontem. A gente começou um novo ciclo. Essas informações foram faladas a semana passada. Lembra que a gente está sempre uma semana adiantado nesse perfil. Por que a gente está adiantado nesse perfil? Porque a ideia aqui, não é, pessoal, é dar informações para vocês poderem planejar, poder estruturar, poder ter informação antecipada, justamente para criar mais estratégias para os negócios, para saber poder se orientar melhor. Então não dá para dar a informação da semana, eu sempre dou antes. E aí faço esse link, faço essa junção de informação. Sempre vou fazendo esse gancho. Vocês estão me acompanhando, vocês sabem como é que é, tá bom? Pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. Já fiz a minha breve apresentação, tá bom? Já estou dando aqui a introdução já dessa nossa semana. Tem bastante coisa para falar. Vou deixar mais tempo para vocês também perguntarem, tá bom? Respondi as 2 perguntas que me fizeram e compartilhei essa resposta nas figurinhas, tá bom? Seja bem-vinda, Anabela, Maria, seja bem-vinda, Paty, que chegou agora, Marília, seja bem-vinda, pessoal. Então, o que eu estava explicando? Que eu faço sempre as informações antes, né? Então, eu dou essas informações anteriores. Mas, quem anota, por isso, pessoal, que é legal anotar, né? É legal colocar isso na agenda, né? Assistir aqui a live com uma agenda na mão é uma ótima, né, pessoal? Eu sempre falo isso. Marquem as datas, tá? A data é uma coisa muito legal, né? Para quando a gente, principalmente nesse nosso ramo aqui. Datas são coisas importantes, lançamento de produtos, lançamento de negócios, informações relevantes do seu negócio. É importante você anotar, não pela data em si, tá? Hoje me fizeram essa pergunta, eu compartilhei na figurinha, sobre a data, mas do ponto de vista numerológico. A data, do ponto de vista numerológico, não é o meu campo de trabalho, tá, gente? Então, numerologia é outra ciência, outra coisa, outro conjunto de saber, tá? Então, eu não trabalho com os números, ou seja, não somos números da data para saber o que significa, não sei. Não é o meu campo de trabalho. O que eu trabalho com a data, quando eu falo data, é porque naquele momento a gente calcula um mapa, né? É por isso que eu falo, pessoal, juntem as datas, marquem data, não é pela data numerológica, pela soma dos números do dia. É pela data que a gente calcula o mapa. Tudo se calcula mapa aqui, tá bom? Por isso que eu falo para vocês, marquem essas datas que são coisas importantes, legais, para a gente poder depois ter referência. Quando vocês forem fazer um dia, uma consultoria, forem fazer um trabalho, seja pessoal, né? Seja nível pessoal, que é o mapa de vocês, seja um dia um nível empresarial, esses momentos são às vezes momentos muito relevantes para a gente estudar. Então, vão marcando essas coisas, tá? E para nós aqui, nosso trabalho aqui, Live Astrovisão, por que é importante? Porque vocês vão poder acompanhar o processo, vão acompanhando semana a semana as coisas que vão acontecendo no decorrer do tempo e vão medindo esse tempo. Olha que legal, né? Vão medindo o tempo e vendo como vocês reagem a esses eventos. Quais eventos? Os eventos astrológicos no céu. O que são isso? O que significa isso? Os movimentos planetários, essas coisas que a gente estuda, que o astrólogo estuda, que são os movimentos planetários, tá? Matematicamente estudados. Vamos lembrar isso também, tá? Como é que a gente sabe isso? Isso aí são as nossas tabelas aí astronômicas que a gente estuda e sabe esses movimentos, onde eles estão, como eles estão, que aspectos eles estão fazendo, se são aspectos tensos, se são aspectos harmoniosos e como isso pode refletir na vida, tá? Quando a gente pede um cuidado, uma atenção, que é o que eu vou falar para vocês agora, né? Já estou fazendo a introdução. Quando a gente fala assim, atenção, cuidado, é por quê? É porque naquela semana provavelmente tem mais aspectos vermelhinhos, né? Não sei se vocês vão ver aqui, mas a gente tem alguns quadradinhos vermelhos aqui, né? Nas minhas anotações. O que significa isso? Significa aspectos tensos no céu. Como isso reflete na vida? Normalmente, nível coletivo, e vamos lembrar, estou dando uma informação generalizada, né? Individualmente, você tem seu mapa,
você tem seu mapa astrológico, então você sente ou absorve esse céu de acordo com o seu mapa, de acordo com o seu potencial. Então a gente nunca pode perder essa referência. Aqui na astrovisão é o sentido geral, mas quando a gente tem um sentido geral, né, muito tenso, ou seja, com aspectos tensos, e principalmente quando envolve o planeta que nós temos agora, fazendo esse aspecto, amanhã, por exemplo, não, amanhã não, mas sábado nós já temos, depois temos domingo, depois temos já na semana que vem, na terça, né, o mesmo planeta, fazendo esses aspectos de quadratura, que é um aspecto tenso, né? O que a gente pede? A gente pede atenção, tá bom? Atenção, agora vamos ao campo que esse planeta trabalha, para vocês entenderem por que é relevante, por que é importante. Depois eu falo por que eu escrevi o que eu escrevi no post hoje, tá? Mas por que é relevante, por que é uma semana de atenção, principalmente na questão de negócios, porque não é uma boa semana para a gente começar coisas, né? Assinar coisas, fazer grandes negócios. Aliás, agora no pano de fundo, a gente está num negócio aí, num cenário que não é bom fazer nenhum negócio no momento atual, né, pessoal? Vamos dar um tempo, vamos esperar um pouquinho, vamos ter mais atenção, vamos ver como as coisas estão acontecendo, vamos estudar o que está acontecendo nesse momento, para a gente poder mapear as informações primeiro e entender o que está rolando, pessoal, entender o que está rolando primeiro, tá bom? Em vez de sair fazendo coisa num momento como esse. Não é o melhor momento, ainda mais numa semana de lua nova, que a lua nova faz o quê? Quem está acompanhando aqui sabe que qual é a indicação de uma lua nova? É a lua de planejamento, né? É aquela lua que a gente cria, que a gente recua, que a gente introspecta, né? Que a gente busca a motivação, que a gente vai buscar os recursos interiores. No mundo dos negócios, isso significa planejamento. Mas, agora, lembra que eu falei no começo? Não dá para desvincular com o momento atual. Então, o nosso planejamento agora, como é que é? Dá para planejar para os próximos 6 meses? Quem é que consegue fazer isso? Ninguém. Vocês conseguem, pessoal? Me explica aí como é que faz, porque eu não consigo. Então, na minha visão aqui, né, no meu mundo aqui astrológico, como que é o nosso planejamento agora, né? Principalmente nesse período agora, até julho, mais ou menos, são os nossos planejamentos curtíssimo prazo. Foi o que eu escrevi hoje no post, né? Então a gente tem que planejar agora para o momento atual, porque não dá para a gente planejar daqui 3 meses. Não dá para a gente ter essa perspectiva agora. Nós não temos, né? Vocês têm? Conta aí para mim, gente. Pessoal, sejam bem-vindos. Quem entrou depois? Olha, quem está aqui? Irmãozinho, Caco, você está aqui também? Paola, Priscila, você está aqui? Mila, seja bem-vinda. Gente, quem entrou depois? Estrela Karina, seja bem-vinda. Kiko, oi Kiko, você tá aqui também, que legal. Maíra, seja bem-vinda. Gente, então, me contem aí, vai, quem consegue fazer um planejamento para os próximos 3 meses, daqui 3 meses, 4 meses? Tá difícil, né, pessoal? Então, em relação a esse momento, o que a gente tem que fazer? Vamos deixar de planejar? Não, né? Porque também não vamos deixar a nossa vida virar um caos. A gente precisa organizar, precisa planejar, precisa saber alguns passos que a gente vai tomar nas nossas vidas, nos nossos negócios. Mas os nossos planejamentos agora é tudo assim, ó, curtíssimo prazo. É essa semana, daqui 10 dias, 15 dias, ó, é tudo assim, bem focado, bem para o momento atual. E essa alunação em touro, ela facilita isso. Ela facilita isso. Por quê? Touro é um signo de terra, é um signo focado, é um signo de raiz, é um signo de estrutura, é um signo de estabilidade, né? É um signo de prática. Então, facilita a gente limitar a coisa, né? Fazer uma estrutura, todo signo de terra ajuda isso, ajuda a gente a fazer isso, tá? Planejar, organizar, estruturar. Todos. E essa alunação acontecendo em signo de terra, em signo de touro, ajuda a gente principalmente no quesito dinheiro, tá? Então a gente está numa boa fase para organizar o dinheiro, as finanças, fazer realmente aí a contabilidade, enxugar as coisas, cortar os custos, ver o que dá para cortar, o que a gente pode fazer e principalmente o que eu venho falando já acho que umas 2 semanas, a gente está com uma posição boa no céu, muito boa e muito positiva, que é Vênus no signo de Gêmeos, vai ficar até agosto, volta, mas vai ficar por um período até agosto,
para ajudar a gente a negociar coisas. Não só negociar, pessoal, mas dialogar, negociar, conversar com as pessoas, arrumar alternativas, flexibilizar, adaptar. É tudo que a gente precisa agora, não é? Não dá para ficar rígido, não dá para ficar inflexível, não dá para ficar do jeito que era, nada disso dá agora. Então, se não dá para ficar assim, o que a gente precisa? A gente precisa de alternativas. E alternativa é tudo que Vênus em Gêmeos sabe fazer. Caminhos alternativos, relacionamentos, então conversa aqui, conversa ali, conversa com outro. Ou seja, no diálogo, né, nos caminhos de relacionamento e no diálogo, que é na conversa, na troca de informação, encontram-se os caminhos alternativos que a gente tanto precisa. Então, se não der de um jeito, vai acontecer do outro. Se não vender de uma forma, vai vender do outro. Negocia preço, negocia prazo, negocia tudo, né? É uma posição de negociação total, certo? Então, isso facilita o nosso momento, né? Principalmente no momento de atenção tão grande que a gente está agora. Alguns negócios, como a gente sabe, estão parados mesmo, outros estão tendo que se adaptar a uma nova forma de trabalhar. Tem outros negócios que estão vendendo de outra maneira, não é? Mas está tudo mudando. Se está tudo mudando, a gente precisa de qual palavrinha mágica geminiana? Flexibilização, tá bom? Flexibilização. Guarde essa palavra, marca a palavra, já falei isso, acho que é a live passada ou retrasada. Põe na parede, põe na geladeira, põe no carro, põe em tudo que vocês puderem dentro de casa para marcar essa palavra, tá bom? E foi a frase que eu comecei meu post hoje. O quanto nós estamos preparados para abandonar, isso é uma flexibilização, tá? Velhos padrões. Abandonar, gente, tá? Abandonar mesmo, velhos padrões. Isso significa velhos padrões de pensamento, velhos padrões de como fazer as coisas, velhos padrões de como a gente pensa, como a gente acredita. Não importa. Já que a gente está na lua nova, o que a gente faz? Vamos introspectar e vamos buscar esses recursos internos. O que é que precisa flexibilizar? O que precisa abandonar e jogar fora? Certo? Esse é um bom pensamento, uma boa reflexão para essa semana. Tudo bem? Agora, os cuidados envolvem a questão de Mercúrio mesmo. Mercúrio é um planeta de escrita, de assinatura, de documentação, né? E um dos aspectos aqui que acontece no domingo, então vou falar todos os dias que tem esses aspectos de tensão, difíceis, tá bom? Sábado, né? Já começa agora, dia 25. A gente tem Mercúrio com Plutão, Mercúrio com Júpiter. Esse Mercúrio com Júpiter se repete no domingo. Então, esse final de semana é um final de semana que pode acontecer dificuldades de comunicação, conflitos de ideias, conflitos de crença, muito desacordo, entendeu? Muita confusão de ideologias, de ideias, de pensamento, uma confusão generalizada, né? Na forma de falar, na maneira de entender. Pode ser que a gente não esteja entendendo as coisas mesmo, tá bom? Nem o que eu falo, nem o que eu escuto. A gente pensa que comunicação, às vezes, é falar, né, pessoal? Mas o que é comunicação? Quem pode me explicar aí o que é comunicação? Pessoal, vocês estão eu tô no ar aqui com vocês, vocês estão me ouvindo? Dá aí um joinha para mim, para ver se vocês estão vendo? Tá tudo certinho? Bom, então vamos lá, vamos correr. Mas enfim, comunicação, pessoal, não é falar, tá bom? Comunicação não é chegar e eu falar. A comunicação se estabelece ali, eu falando, alguém entendendo, gente, né? Ah, tá bom, vocês estão mandando aí coisa, coraçãozinhos estão entendendo. Então, comunicação é isso, eu pedi aí um feedback de vocês. Vocês estão compreendendo? Vocês estou me fazendo entender? Tá bom? Então, quando a gente fala de comunicação, e Mercúrio é o ponto aí dos aspectos de tensão, agora, né, até o final da semana, e começamos a semana que vem com um aspecto difícil de Mercúrio, tá? Que é talvez o mais difícil de todos aí, que é justamente com Saturno, que é um desafio realmente de comunicação. Talvez a gente tenha uma comunicação mais brusca, mais dura, fique difícil realmente para entrar as coisas na nossa cabeça, fique difícil para falar, fique difícil para entender. Então, tudo isso, gente, dificulta os movimentos, dificulta os trâmites comerciais. Pode ser que haja uma parada nas coisas, mas as coisas já estão meio paradas, não é? Então, já que a gente está nesse processo e ainda não é
o movimento na fase lunar, né? A gente ainda está na fase de lua nova. Aproveite então o movimento, em vez da gente criar essa velocidade que ainda não existe, que ainda não tem, para planejar dentro de você realmente seus próximos passos de curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo, porque realmente não dá para projetar lá na frente. Então a gente tem que se conformar um pouquinho nesse momento, que não dá para fazer isso. Em vez da gente ficar aí se esperneando, como eu falei nas outras lives. Não dá, né, gente? Senão a gente vai perder energia, a gente vai realmente baixar a imunidade, vai ficar nervoso, vai dar os problemas de estresse que muita gente está vivendo. Não sei vocês, depois vocês me contam aí, tá bom? Me contem isso. Mas eu sei que tem muita gente vivendo processo já interno dentro de casa, emocional, já está complicado isso, né, gente? E a gente tem mais um tempo pela frente. Não é assim, a hora que acabar, agora aqui em Portugal a gente está sendo planejado a transição para voltar. Mas isso é devagar, gente. Não é assim, a hora que vai acabar a quarentena, sai todo mundo na rua. Não vai ser assim. Então nós vamos ter que ter o quê? O planejamento, a volta vai ser devagar mesmo. Então nós temos um tempo. Esse tempo não adianta a gente querer que seja acelerado, porque não vai ser, né? Então agora que nós estamos assim, com essas tensões, esses entraves, pelo menos no céu tá ali umas tensões, vamos aproveitar para entender isso, né? Em vez da gente ficar inconformada, é melhor a gente compreender um pouco dos entraves e se preparar para isso, né? Se preparar para o que nós vamos fazer e sim preparar a nossa volta. E preparar a nossa volta, né, é começar assim a planejar alguma coisa, curtíssimo prazo, mesmo porque é ali, ó, em maio aí já tem uma previsãozinha de um processo de volta, um processo aqui, eu tô falando aqui de Portugal, tá, gente? Brasil, acredito que sim também, mas aqui, tô falando de Portugal, que é onde eu tô, né, gente? Então tem que falar um pouco daqui, onde eu tô, que é a informação que eu tenho. Então a gente está aqui no final de abril, então estamos planejando agora alguns negócios já voltando em maio, tá? Em maio. Devagar, não são todos. E vai ter procedimento para voltar. Então, gente, tudo isso são as nossas flexibilizações que nós vamos ter que aprender. Flexibilidade. Vão ter negócios aí que vão ter que reaprender coisas. Nós vamos ter que aprender coisas, né? Então, existem lugares aqui que vai ter que entrar só com o uso de máscara. E a gente vai ter que aprender a viver assim, aprender a ter outros hábitos de higiene. Vai ter que aprender outras coisas. Então, Mercúrio, que é o planeta do aprendizado, da comunicação, das ideias, está sim sendo tensionado de tudo que é lado a aprender, a entender esse processo, a entender que vai passar por isso. A sua mente agora está sendo chamada a essa realidade, tá? E começamos a semana que vem nesse estado de chamamento. Vamos usar essa palavra? Vamos usar essa palavra. Chamamento a essa responsabilidade. Nós temos que aprender e entender que a gente está sendo chamado a uma nova ordem mental. A gente tem que aprender, né? Diante de algo que não dá para mudar, nós temos que nos adaptar, certo? Para depois mudar alguma coisa, porque senão a gente só vai dar murro em ponta de faca, só vai piorar as coisas, certo? Então a gente inicia a semana que vem assim com um aspecto desafiador mesmo, tá? Para a gente ter que flexibilizar. Não é tão fácil porque o aspecto é justamente o que faz o contrário. Ele desafia a gente a segurar e ficar fixo na ideia, tá bom? Então por isso que se torna mais difícil. Mas existem outros aspectos positivos que facilitam as ações, as atitudes, a iniciativa. Então se você for em busca das iniciativas, né, se der o passo, se começar, vai fluir, vai dar mais facilidade no movimento, né? Então não fica cabeça dura, tá bom, gente? Não fica cabeça dura na história, não fica. Abre a sua cabeça, tá bom? Abre a sua cabeça. É assim, não se posicione muito fixamente nas coisas. Abra a sua cabeça, que isso é um movimento de flexibilização. Vamos aprender coisas, né? É que nem a história da máscara, gente. Eu vou falar esse exemplo, tá? Não adianta a gente falar, não vou usar a máscara. Ué, vai ter lugares que vai ter que entrar de máscara. Aí eu vou fazer o quê? Aí eu vou dizer assim, eu não vou usar máscara. Adianta? Se vai virar uma lei, vai virar uma lei que naquele lugar ali, sei lá quais são os lugares, só vai entrar de máscara. O que adianta eu dizer para mim mesma? Não, eu não quero usar máscara. Adianta?
É esse exemplo que eu tô dando, mais ou menos. Que adianta eu ser cabeça dura e falar para mim mesma, não vou usar máscara. Ah, eu me recuso a usar máscara. Não vai adiantar nada, porque algumas coisas vão ser leis, já está sendo feito algumas leis e regras, isso está sendo já fez, já está acontecendo, e esse movimento aqui, Mercúrio com Júpiter, é isso, é esse trâmite de leis, novas leis, né? Surpresas nas leis, mudanças nas leis, seja Brasil, seja o mundo, tá? E aí o que a gente faz diante dessas coisas? A gente vai ter que entender como que nós vamos nos adaptar, então, a esse novo conjunto aí de regras, de leis, tá? Vamos também entender isso. Começamos a semana também no domingo, né? Eu falei da segunda, da terça, mas a gente começa no domingo com um outro aspecto. Agora vamos lá, né? Um outro aspecto totalmente diferente desses que eu falei até agora. Esses são bem parecidos, que é aspectos de Mercúrio, todos eles que eu falei são aspectos mentais, aspectos de Mercúrio, que pedem essa flexibilidade mental. E no mundo dos negócios são os nossos documentos, são os nossos trâmites comerciais, por isso que está realmente meio parados, né, presos, as pessoas estão receosas, né, de fazer negócios, de vender, de comprar. Tem gente que fica com medo de vender, acha que não pode vender agora ou não quer vender, aí fica a pessoa com medo de comprar. Então, fica essa situação de não sei o que eu faço, né? As pessoas ficam um pouco sem orientação. Eu estou dando um exemplo geral aqui, vocês também têm que me dizer como é que tá aí, tá, gente? A gente também tem que pensar, né, que estamos aqui em países diferentes, lógico, mundos diferentes também, mas existe uma coisa geral, né? E existe também o aspecto astrológico. No aspecto astrológico, agora de lá de cima para baixo, né? O aspecto dá essa confusão. As pessoas não sabem direito para onde ir, né? Ficam desorientadas, seria o aspecto aí, desorientado. Aí no domingo temos um Sol junto com Urano, e aí é a continuação da minha, como é que fala? Do meu post, né? Da minha provocação aí que eu fiz para vocês, se a gente o quanto a gente está disposto a abandonar velhos padrões, porque Sol conjunto Urano, pessoal, é um aspecto, vamos dizer assim, que empurra a gente para o novo, para o que é diferente, para o que é inovador, realmente ajuda a gente nesse sentido das coisas novas que a gente tem que aprender, dessas coisas novas que a gente tem que se adaptar. Então, posições muito rígidas não vão funcionar, pelo menos não nesse momento, nenhuma posição rígida vai ser legal, tá, gente? Então, isso já vem vindo, isso não é só dessa semana, vem vindo essa questão, mas agora fica bem forte isso daí, tá bom? Principalmente com esse Sol aí junto com Urano chegando nessa posição, e a posição é no signo de Touro, que é um signo de valores, um signo que tem a ver com o trabalho, um signo que tem a ver com as finanças, né? E pede o quê? Mudanças nesse campo. Então a gente precisa mudar alguns valores, mudar essa perspectiva de valor, né? Mudar algumas coisas, e é urgente mesmo. Isso não é uma coisa que dá para fazer daqui, sei lá, um tempo. É urgente, né? Então essa urgência, quem fala de urgência é o planeta Urano, que encontra o Sol agora no céu no domingo. Então a gente inicia a semana dessa forma, querendo acelerar demais, com essa ansiedade de vamos planejar tudo, vamos acelerar. Por outro lado, com a necessidade de temos que ver o que é que nós temos que nos adaptar, que não depende do nosso controle, que não depende da nossa vontade, que é algo maior do que nós, que é essa história toda, essa crise toda, que não temos o que fazer, a gente tem que entender só, buscar a informação correta, né? Não acreditar em tudo, como eu já falei na outra live, não sair acreditando em tudo, porque tem muita coisa confusa, né? Muita coisa que vai ficar talvez mais confusa, então a gente tem que ter critério mental, critério para você selecionar as coisas realmente que são verdade em toda essa bagunça generalizada de informação, tá? De informação. Mas também não adianta a gente iniciar a semana achando que você vai sair correndo, que a gente vai sair correndo e vai fazer, né, acelerar tudo e fazer tudo que não fez nesse tempo todo. Não adianta. E isso é um lembrete, tá? Um lembrete para esse movimento de volta da quarentena. Vai dar uma ansiedade, pessoal. A gente vai ter uma ansiedade, tá? Isso é normal, uma ansiedade achando que a gente, ao voltar, ao começar a retomar, a gente tem que acelerar. Tipo, tirar o atraso,
não vai dar muito certo isso aí, tá, gente? Não adianta a gente tentar tirar o atraso, a gente tem que se adaptar a esse novo momento. Não adianta correr, se acelerar, porque tendemos a fazer coisas imprudentes. Esse é um aspecto também de imprudência, né? Então a gente pode fazer coisas imprudentes se a gente fizer dessa forma. Então, é assim, se a gente corre, o bicho pega, se fica, o bicho come, é mais ou menos essa história. Então, vale mais a gente acalmar, se divertir um pouquinho, né, gente? Vale a gente ficar um pouquinho mais leve, né? Soltar um pouquinho as coisas, não ficar tão tenso. Vamos cuidar um pouquinho do nosso emocional também, né, gente? Já que a gente está dentro de casa, vamos relaxar um pouquinho. Existem coisas que não dá para controlar. Se a gente começar a achar que a gente tem que controlar tudo, não é uma boa semana para a gente ter uma atitude como essa, porque são coisas que não estão nesse nosso controle. O que está no seu controle, então? Está no seu controle a forma que você vai viver isso. Isso está no seu total controle. Aí volto para a minha frase do post, né? O quanto você está disposto, então, quanto você está disposta a abandonar velhos padrões. Isso está no seu controle, né? Porque a ideia de que a gente vai voltar, vai ficar do mesmo jeito que era antes, é uma ideia também equivocada. Então, outra ideia que a gente vai ter que trabalhar essa semana que vem, isso em termos de negócio também, porque a gente tem que compreender o que está acontecendo com os negócios. Olha só todas essas alterações, todas essas mudanças, tudo isso que a gente está vendo. Então, a gente tem que estudar o que está acontecendo aí fora, o que está acontecendo no seu negócio, o que está acontecendo no seu setor, o que está acontecendo em relação a esse vírus mesmo, a doença, isso aí. Temos que estudar, entende? Tudo isso e como isso está impactando na sua vida, como você pode mudar as coisas para você, como você vai sobreviver a isso, o que você vai fazer como alternativa, né? A gente tem que sair do negativismo também, mas isso não significa ficar míope ou ficar cego para a realidade, que também não vai funcionar, né? Então a gente tem que equilibrar o que está realmente acontecendo, realidade, e lidar com a realidade. Fugir dela também não é muito aconselhável, porque a gente tende a comprar ideias erradas, acreditar no que não é verdade, que a gente está fugindo. Não é legal. Mas também não adianta só ficar preso ao que é o negativo da realidade, porque também tem muita coisa positiva nessa realidade. Então a gente tem que equilibrar. Também já falei isso, acho que umas 3 lives atrás. E é isso, tá? Então a gente está nesse momento aí, dessa semana que está meio truncada, parece que é uma semana meio truncada, tá bom? Iniciamos assim a semana que vem com essa força de parada, de tomada de responsabilidade. E talvez uma sensação de que está parando de novo, está bloqueando de novo. Pode ser só uma sensação, ou pode de fato acontecer coisas e mudanças, né? Que realmente aconteça novas paradas. Então, novas paradas, pode acontecer também, tá bom? Agora, a gente começa a semana que vem, né? Lá no meio da semana, então começamos com essa energia aí de Mercúrio com Saturno, pede um cuidado também com essas assinaturas, com a palavra, com o que a gente fala. Quem está se expondo muito, então a gente sabe que tem mais gente aqui nas lives, tem muita gente fazendo live, muita gente se expondo, muita gente escrevendo, então a gente está numa comunicação muito grande e também numa convivência maior, né? Significa, as pessoas estão dentro das casas, falando mais, convivendo mais, expondo mais as ideias. Isso significa também expondo as diferenças. Isso também está significando brigas, conflitos interpessoais, principalmente por causa das ideias. Então, gente, vamos tomar um pouco de cuidado, porque tudo que eu falei até agora tem a ver com o mundo mercuriano. Tudo tem a ver com esse mundo mercuriano. É o mundo das ideias. E esse processo, começando agora, já amanhã, ele potencializa os conflitos, principalmente pela diferença das ideias. Eu penso uma coisa, outra pessoa pensa outra, mas nós estamos no mesmo ambiente, tendo que conviver no mesmo espaço, né? Muito tempo juntos no mesmo espaço. A gente briga, certo? E essas brigas vão desgastando as relações familiares, afetivas, né? Profissionais, às vezes aqui na internet também as pessoas estão nos teletrabalhos, não é? E tudo isso está desgastando. Então as pessoas estão realmente mais cansadas, mais estressadas, mais tensas. Então o lado emocional, pessoal, tem que ser cuidado. Vamos cuidar um pouquinho desse lado emocional. E a semana que vem a gente tem uma facilidade
para esse tema cuidar de você, cuidar das suas emoções, cuidar de quem você é, cuidar do que você quer, né? Porque a semana que vem nós vamos ter a lua crescente no signo de Leão, que é um signo voltado à sua essência, à sua natureza, a quem você é verdadeiramente. Mas a gente inicia a semana com a lua no signo de Câncer, que é um signo de emoção, né? De cuidados, de nutrição. E a gente tem a semana inteira essa passagem da lua do signo de Câncer até o signo de Libra na semana que vem, na segunda. Então, esses signos, Câncer, Leão, Virgem, vão dar uma sustentação para uma lua crescente, né? Que vai acontecer no signo de Leão, no meio da semana, na quinta-feira que vem, dia 30, né? Final do mês, vai dar uma sustentação para você buscar essa nutrição, né, interna, vai acalmar o seu coração, tá, gente? A gente tem que dar uma acalmada em tudo isso, porque tá muito difícil, né? Me fala aí para quem que tá fácil. Me conte, porque eu preciso saber. Para mim tá difícil, então me conte para quem tá fácil, que eu também preciso de outras informações. Mas eu sei que para muita gente tá difícil o processo, né? Muitas pessoas não é fácil o que a gente está vivendo e onde eu tô, né? As coisas que eu vejo aqui não tá fácil, né? E quando a gente entra num estado também de empatia, quando a gente começa a ver os outros profissionais que estão envolvidos diretamente com a situação, a gente também começa a ver que não é uma situação que é fácil, né? A gente não pode minimizar isso, certo? Mas também a gente não pode maximizar e falar agora o mundo acabou por causa disso. Também não é assim. Entende? Então, emocionalmente, tá aquele negócio ali, tá bom? Então, a semana que vem ajuda a gente a cuidar disso. Porque também, gente, não dá pra gente fazer alguma coisa positiva se isso aí, esse lado emocional, não tiver legal, né? O que adianta? A gente quebrado, ninguém faz nada, certo? Então, vamos tomar essa consciência, semana que vem, semana que ajuda a gente nessa tomada de consciência, né? Que a gente é responsável pela produção dos nossos pensamentos, pela produção das nossas ideias e pela produção do que nós estamos também disseminando, né? Então, se a gente está disseminando mentiras, a gente também está provocando esse movimento. Então, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade com aquilo que a gente está divulgando. Tudo isso é Mercúrio, tá? Mercúrio, quadratura Saturno. Então, vamos ter mais responsabilidade. Vamos nos aquietar, vamos estudar. Quando eu falo estudar, pessoal, é isso. Vamos estudar o mundo, vamos estudar as coisas, né? E vamos ponderar tudo, vamos ver como tudo está. Não pode olhar só para si mesmo, tem que olhar para o contexto. E quando a gente olha para o contexto, a gente tem outra perspectiva, né? A gente sai de uma perspectiva que é muito centralizada, muito assim, né? E abre essa perspectiva. É o que eu chamei lá atrás, no começo da live, de flexibilizar. E a gente flexibiliza. Você começa a enxergar pelos olhos do outro, você começa a sentir com o coração do outro, você cria um processo empático, né? Você cria um processo empático, você se coloca no lugar da outra pessoa, né? Tudo isso ajuda você a soltar um pouco dessas emoções que estão negativas, estão ruins, não estão fazendo você ficar com medo, a gente fica com medo, a gente tem medo de pegar a doença, a gente fica com medo de sair na rua, a gente fica com medo de tudo, né? Fica com medo de dar o passo, fica com medo do que vai acontecer, do que pode acontecer, vai gerando ansiedade, vai gerando todo esse monte de sentimentos que a gente está vivendo, algumas pessoas mais, outras menos, mas todos, de alguma forma, estão vivendo e sentindo, né? Então a gente tem que cuidar, porque a gente é responsável por aquilo que a gente produz. Tudo por aquilo que a gente produz lá fora, né? Então nosso trabalho, nossas coisas lá fora, mas tudo que nós produzimos aqui dentro. E não existe negócios sem pessoas. Por isso que eu falo sempre aqui, por trás das empresas, por trás dos negócios tem gente. E a gente cuida de gente, não é? Nosso trabalho aqui, qual é meu trabalho aqui, gente? É cuidar de negócios. Vocês acham que é só o cuidar de negócios? Não. É cuidar de quem gera os negócios, não é? Vocês, pessoas atrás de negócios, atrás de empresas. Porque vocês saudáveis geram coisas boas. Agora a gente, quando está com problema, as empresas também têm problema, não é? A gente tem que estar com a nossa mente tranquila para decidir bem, para saber o que fazer, para liderar bem
para tomar decisões certas, porque quando a gente está com tudo aqui, ó, confuso, as decisões também não são boas, né? A gente também não tem uma boa liderança da história. É assim com a nossa vida, né? É assim também com os nossos negócios. É assim com tudo que a gente decide na vida, né? Semana que vem, uma semana ótima para começar com esse processo. Começar na segunda, na terça. De quarta em diante, a gente tem uma melhora. Tá bom? Então, percebam que a gente está mesmo numa situação meio que bloqueada até mais ou menos quarta da semana que vem. Depois a gente tem uma agilidade, uma velocidade, uma melhoria, tá? E uma sensação talvez mais de respirar. Então, a gente pode talvez respirar ali quinta, sexta, vamos dar um ânimo de enxergar talvez ali um futuro, né? Mesmo que seja a curtíssimo prazo, tá bom? E depois, no domingo, aí na outra semana, a gente também inicia a semana com outro desafio. Mas eu não vou falar agora, eu vou deixar para a semana que vem. Vamos fazer as coisas a curtíssimo prazo, tá bom? Para a gente não criar ansiedade, expectativa. Mas a gente tem lá um desafio na outra semana, dia 4 de maio, tá bom? De 4 em diante. Mas se a gente fizer essa lição de casa agora, a gente vai estar bem preparado para aquele desafio aí da semana de 4 de maio, tá bom? Então, quinta-feira de semana que vem, Lua crescente no signo de Leão. Então, excelente signo para você cuidar da sua vontade, cuidar do que você quer, cuidar da sua autoestima, né? Vamos pensar em como nós estamos dentro de casa. A gente que está dentro de casa, como é que vocês estão dentro de casa? Eu digo vocês assim, vocês estão... Como é que a gente faz? A gente acorda quem está em home office, quem está no teletrabalho. Como é que a gente está fazendo? A gente acorda, tem uma rotina, como é que é? Você acorda, põe uma roupa, se arruma, se maqueia, a mulher, né? Se arruma, se maqueia. O homem, como é que faz os homens aqui? Vão, se arrumam, põem uma roupa ou vão para o teletrabalho de pijama e chinelo? Gente, como é que é o negócio, né? Então, chega uma hora, no começo é legal, você vai lá de pijama, chinelo, né? O cabelo a gente não tá podendo ir no salão, não pode cortar o cabelo, não pode nada disso. Mas, enfim, no começo a gente... É legal, né? A gente tá lá, que bom, então estamos em casa. Depois de uns dias, não é mais legal, né? Como é que fica a nossa autoestima, o nosso valor próprio, essas coisas, gente. Pode parecer fútil, mas não é, né? Isso faz parte da nossa construção de identidade. E ficar dentro de casa, do ponto de vista astrológico, significa você estar mergulhada num espaço, né? Se eu olhar pelo mapa, a gente vai entender que dentro de casa, a gente está na quarta casa do mapa. A quarta casa do mapa é o ambiente inconsciente do nosso mapa, emocional, diluído. Você não está com muita consciência da sua identidade, das suas vontades, né? Do seu senso de expressão pessoal, principalmente de identidade. Então, chega um momento que você está dentro da nuvem, né? Dentro de casa você está dentro da nuvem, porque você está misturado com as tarefas da casa, com o filho, com periquito, papagaio, cachorro, gato, tudo dentro da casa e mais o trabalho, mais o teletrabalho, mais as preocupações do mundo, mais todo esse banzé que a gente está vivendo. Então, gente, a lua em leão, a lua crescente em leão, crescente é uma fase de prospecção, é uma fase que ajuda a gente a prospectar, a ir para fora, né? A buscar os recursos fora. Vai ajudar a gente a buscar novamente essa nossa identidade. Não, a gente não pode ficar misturado ali na nuvem, né? Fora que nós estamos no ambiente interno com o resto da casa. Quem mora com mais gente está com a família toda. Então tá todo mundo, é como se estivesse todo mundo ali num balaio mesmo, numa panela, todo mundo junto, misturado. Não pode, né? O que deixa uma relação saudável, seja familiar, afetiva, profissional, é o respeito à individualidade, né? A sua individualidade preservada. Aí você consegue se relacionar com a outra individualidade que também está sendo respeitada e preservada. Quando está tudo isso misturado numa coisa só, não é saudável, né? E quando não é saudável, pronto, a gente está nessa confusão. Então, se você está vivendo algo assim, está na hora dessa lua em leão aí, crescente, está na hora da semana que vem, você fala assim, não, para tudo, volta a ter aquela rotina que você tinha quando você saía de casa. Igualzinha, idêntica. Então, monta aí um sistema de rotina, acorda, vai lá, se arruma, né? Entra num lugar da sua casa, arruma um lugar que é para você trabalhar, fecha tudo, tranca tudo, estou trabalhando.
Não vai responder nada, não, estou trabalhando, tá bom? Mesmo que você estabeleça ali um período, mas eu estou trabalhando, mas se arruma como se estivesse indo trabalhar. Preserva essa identidade para essa saúde mental, emocional também ficar preservada. Senão, gente, a gente vai se misturar e vai ficar mais complicado, mais difícil, tá bom? Fora as tarefas da casa, mistura as tarefas da casa, mais difícil ainda. Então, você está no seu teletrabalho, de repente tem que fazer alguma coisa na cozinha, tem que ir não sei aonde, tem que... Entendeu? E isso gera mais problemas emocionais ainda. Fora, né, os aspectos que estão no pano de fundo, que é o problema mundial que a gente está vivendo. Tudo bem, gente? Vocês entenderam? Então, a lua crescente em Leão ajuda a gente a fazer esse movimento da sua identidade preservada. Para o mundo dos negócios, ajuda você a perguntar sobre o seu negócio, né? Ajuda você com o seu sentido empresarial, com o seu sentido de liderança. Então, gente, é o seu momento de você afinar, né? Lapidar a sua liderança pessoal. O que você escolhe fazer. Né? Não é o que todo mundo quer que faça, vamos, quando todo mundo quer que vai para aquela direção, vamos todo mundo para a direção. Não, lua crescente em Leão centraliza você. Hora de você buscar o seu eixo, tá bom? Para você acalmar. Começa acalmando o coração no início da semana com a lua em Câncer, terça-feira com a lua em Câncer, né? Buscar suas emoções. Quarta-feira a gente tem a lua em Leão já. Quinta-feira é a lua crescente em Leão. Então, vai lá e centraliza a sua verdadeira natureza, a sua essência, o que você quer. Faz o seu questionamento em termos de negócio. Pergunta se o seu negócio é um negócio que vai perdurar ou é um negócio que tem que mudar, né? Existem negócios que vão precisar mudar para poder subsistir, para poder continuar no jogo. Existem negócios que vão mudar completamente. Então, a gente tem que ter essa calma e essa tranquilidade para se perguntar se o nosso negócio é um negócio que está ameaçado ou não. E tem que encarar com responsabilidade isso aí. Não adianta a gente fugir, achar que vai cair do céu um milagre. Né? A gente pode escolher agir antes de acontecerem problemas, mas a gente tem que encarar com esse papel de líder de si mesmo. Leão é isso, tá bom? É o papel do líder de você mesmo. Ninguém vai escolher por você melhor que você, tá bom? Pergunta, gente, vamos lá. Olha, falei tanto já. Poxa, já temos só 10 minutos aqui, pessoal. Vamos às perguntinhas? Vocês estão comigo? Vocês estão ouvindo tudo, gente? Ou caiu, às vezes trava. Ah, Pri, saudades também. Oi, Elizabeth, eu te respondi, viu? Você que escreveu para mim a perguntinha, né? Vamos lá. Não tem não como fazer. O que, Mila, que não tem como fazer? Não sei se você perdeu muito. Acho que sim, Elizabeth. Acho que você entrou depois, né? Ah, tá, Mila, um dia de cada vez. Gente, nós não temos como planejar a longo prazo. Não dá, tá bom? Então, quanto mais focado, melhor. Oi, Flá! Ah, hoje foi o dia dos irmãos aqui, hein? O dia dos dois aqui. Que linda! Você tá aqui também. Olá, Aline, seja bem-vinda. Olá, quem mais entrou aqui? Ouvir e falar. Olha, gente, eu não consigo falar e ver todo mundo que escreveu, então eu vejo depois, tá? Por isso que eu só vejo vocês depois aqui. A Paola aqui também, falando de trocar informações. É isso, gente. Oi, Elisa, você tá aqui também. Olá, Ana. Mega estressada, Vanessa, mega estressada. Então, Paula, é um bom momento para preencher vazios de conhecimento, técnicas novas? É um bom momento, Paula, tá? Para preencher, para aprender, né? Mas sem a ansiedade, tá bom? Vamos tentar, gente. A gente tá numa coisa de ansiedade grande até com o conhecimento. Vocês viram a quantidade de live que está acontecendo aqui no Instagram? Vocês viram a quantidade de vídeo, a quantidade de tudo que está acontecendo de conhecimento? A gente tá tipo uma ânsia absurda. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, senão isso também vai deixar a gente desequilibrado também. Então, é um momento bom para preencher esses vazios de conhecimento, sim, tá? Porque nós estamos com Vênus em Gêmeos, isso também ajuda. Técnicas novas, porque Sol com conjunto Urano, depois Mercúrio vai fazer conjunto Urano.
Tudo isso vai ajudar muito na aquisição de novos conhecimentos. Mas a gente tem que lembrar desse cuidado emocional. Senão, gente, a gente vai criar essa ansiedade que já está meio que estabelecida dentro de nós. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Senão a gente vai achar que tem que sair correndo e aprender tudo. Calma, vamos ter um critério, vamos selecionar. Nem tudo é bom para a gente, né? Então tem coisas que vão ser boas para você, tem coisas que não vão ser boas. Então a gente seleciona, cria um critério para você, tá? O que você vai buscar, o que você vai deixar de lado, para poder ter um pouquinho de calma, tá bom? Olá, Joseli, seja bem-vinda. Vivi, você tá aqui, Vivi, seja bem-vinda. Quando começou a lei do cinto de segurança foi assim. Ah, então, verdade, Elisa, eu lembro disso, tá vendo? Eu sou dessa época. Eu sou da época que a gente andava de carro sem o cinto de segurança. Pois é, eu sou. Tô quase entregando a idade aí, mas eu sou. Então é isso. Quando foi instituído lá a lei de segurança, o cinto, foi um caos, tá? Eu lembro muito bem disso. Todo mundo xingando, brigando, foi um caos. Mas a gente teve que fazer. Esperando para tomar qualquer atitude que não seja urgência. Isso, gente, isso. Vamos dar uma esperada aí essa semana, com esses mercúrios aí, Mercúrio com esse monte de aspecto tenso. Vamos esperar, vamos primeiro absorver com cuidado, tá bom? Aprender com cuidado, para a gente não se precipitar. Existem aspectos de precipitação e existem aspectos de se precipitar, ou seja, fazer uma ação sem um conhecimento adequado. E aí a gente se arrepende logo depois, logo ali na lua cheia, quando tudo vier à tona, certo? Então vamos esperar um pouquinho. Olá, Kika, seja bem-vinda. Roberta, Eliane, olha gente, quanta gente entrou depois. Marco, Romani, seja bem-vinda. Para onde devemos, vamos lá, começar? Começar o quê? Por onde devemos começar, Joseli? O quê? O quê? Começar um negócio? Dani, seja bem-vinda. Edu não, vamos ver quem entrou agora aqui. Para mim tá tudo maravilhoso, a Flá falando, de verdade, oportunidade única de expandir a mente, aprender, brilhar na sua própria vida, amar os seus, desenvolver habilidades. Claro que reconheço o estrago econômico e social, mas considero mudança positiva. Tá vendo? Uma outra perspectiva para uma pessoa que está vivendo a mesma coisa que todos nós, certo? Muita gente também está vivendo a mesma coisa que ela. Está com essa perspectiva. Por quê? Porque tinha dificuldade de poder ficar, por exemplo, em casa e agora está em casa com essa perspectiva de aprender, de estar lá dentro, de conviver com as pessoas, não é? Então é isso que eu falo, gente. Vamos olhar para todos os lados. Oportunidade única de encarar de frente. Que mais? Meu marido tem banho e se troca para ir ao home office. Isso mesmo. Isso mesmo. Vamos nos trocar, nos arrumar, ter rotina para entrar no nosso home office. Eu me arrumo toda para dar aula online como se eu estivesse na sala de aula. Tudo igual, maquiagem, cabelo, banho, não vejo televisão, ouço músicas e agradeço a Deus todos os dias. Ó, plano da Flá, minha irmã aqui, ó. Quer copiar o plano dela? Tá excelente esse planejamento. Copia, gente. Pega aí esse plano dela e usem para suas vidas, porque é isso aí. Acorda, se arruma, toma banho, se maqueia, vai pro seu home office. Pronto, desliga um pouquinho, né, das notícias, apesar de eu achar que a gente tem que ter a realidade ali, tem que estudar essa realidade, mas sabe, agradece, vive e vamos lá, vamos fazer as coisas da melhor forma possível. Melhor dialogar as diferenças ou melhor silenciar e deixar cada um com o seu pensamento e reflexão individual? Melhor dialogar as diferenças, tá? Principalmente agora com a questão de Sol e Urano. Por quê? Porque as diferenças elas não podem ser ignoradas, né? Elas precisam ser vividas e resolvidas. Então, é melhor dialogar, tá bom? É melhor dialogar. Agora, vamos imaginar que aconteceu um conflito imenso por causa das diferenças. Então, aquieta um pouquinho e espera um outro momento para dialogar as diferenças, porque vai acontecer um novo momento, tá bom? Para não ter o quê? O conflito. Né? Bom período para estudar novas técnicas? Sim, novas técnicas. Já escrevi um monte aí em cima. Ah, tá, o pessoal estava escrevendo e eu não estava vendo, gente. Perfeito, lua em câncer, meu signo, mas a minha lua em sagitário. Tá, Marco, nosso signo aí também, semana que vem. Eu tenho me sentido sobrecarregada de ofertas. Gente, nós estamos sobrecarregados de tudo, de oferta, de live, de coisa aqui. Então, isso é uma sobrecarga mental, tá? Isso é uma sobrecarga de Mercúrio.
Então, essa semana, com esse monte de quadratura de Mercúrio, é como se a gente falasse assim, ó, chega, né? Para um pouquinho, vamos selecionar o que vai ser bom para nós e dar um tempo das outras coisas. Senão a gente entra nessa ansiedade. É como se a gente quisesse agora, é como se a gente tivesse despertado para esse universo todo e a gente fica na ânsia. Eu preciso aprender. A gente precisa aprender, é verdade. Mas não adianta aprender com essa ansiedade, senão a gente não aprende. A gente só fica gastando energia. E é isso faz a imunidade abaixar também. Então não adianta nada. Então adianta a gente ficar assim, ó, centrado, buscando aquele conhecimento que vai ser realmente útil para você, que realmente vai agregar um valor para você, que vai fazer uma diferença na sua vida e selecionar. E você aplica aquilo. Vale mais você assistir, verdade, uma live, duas, mas que você aplique alguma coisa, do que se a gente assistir 200 e não aplicar nada, não fazer nada, tá? O Kiko tá falando reinvenção total no turismo. Gente, esse é um setor, ó, o Kiko é um cliente do setor de turismo. Esse é um setor que realmente vai, agora, com essa situação de Sol com Urano, Mercúrio, Urano, é o momento de pôr toda a sua mente, Kiko, toda a sua mente para pensar nessa coisa da reinvenção, porque é um setor que vai ter que se reinventar. Por completo, 100%, tá? De verdade. Então, é um setor que vai ter que passar. Então, vale reuniões de brainstorming com sua equipe, com todo mundo, para quê? Para exercitar a elasticidade mental, flexibilidade mental, tudo que você puder. E as ideias mais malucas, põe no papel, vai pondo no papel, tá? Porque uma delas pode ser um caminho dessa solução para a reinvenção, tá bom? Vejo notícia uma vez por dia em uma fonte que confio. Isso, tá? Vamos tentar também selecionar essas fontes, mas de preferência, pessoal, verifiquem essas fontes, para ver se é fonte também verídica. Porque a gente também está confiando nas fontes e também depois descobre que essas fontes são produzidas e não são também verídicas. Eu vejo muito porque eu bato as duas informações. Eu estou nos dois países, tá, gente? Então eu consigo ver bem essa situação. Tem coisa que passa aí que não é real, pessoal. E eu vejo aqui que não é. Então eu tenho que tomar cuidado aí, tá bom? Paola, eu tenho um cliente com Sol em conjunção com Urano, no ascendente em Touro. Qual recomendação de oportunidade ele está vivendo agora? Tomar um pouquinho de cuidado com as atitudes, tá bom? Tá no ascendente, Urano é um planeta que traz precipitação, ansiedade, a gente quer se jogar, quer ter velocidade e o momento, o contexto que está por trás de todos nós é um contexto que pede calma e cautela. Então, se a gente acelerar no momento que a humanidade está falando calma e cautela, qual é a tendência que a gente tem? Qual a probabilidade da gente, né, ter uma atitude errada, uma atitude que não vai trazer um bom resultado para nós? Muito grande, né? Porque o contexto geral, lembra que a gente tem que ter essa ideia do contexto geral? Não dá para a gente ignorar isso. A gente tem nosso contexto individual, mas hoje nós estamos vivendo algo que nós nunca vivemos, dentro de um contexto realmente global, né? Então, o contexto global pede um pouquinho de cautela, um pouquinho de discernimento, tá bom? Joseli, eu vejo uma live por dia, a sua foi a de hoje. Ai, que bom, obrigada por hoje ser a minha, obrigada. Pensar em estabilidade para o futuro é normal nessa fase? Todos nós, né? Pensamos sempre em querer ter estabilidade no futuro, né? Mas assim, vamos lá, né? Só pensar na estabilidade não produz algum resultado. Então, a gente tem que ter alguma ação agora. Tá bom, gente? Gente, falta 1 minuto, o Instagram vai me cortar. Muito obrigada, tá? Pela participação. Quinta-feira que vem tem mais. Aproveitam, vão lá no outro perfil, no Patrícia Ungarelli. Me seguem por lá também. Lá é o perfil dos cursos, lá é onde eu vou publicar o curso, né? Que a gente vai lançar agora, mês que vem. Tá bom, gente? E aproveita e compartilha essa live aí com os amiguinhos que vocês sabem que vão precisar dessas informações, tá bom, gente? Muito obrigada. E olha, eu vou salvar esse vídeo, como eu tô fazendo com as outras também, e vou colocar lá no meu canal do YouTube. Aproveita lá no canal também, me segue, ativa lá os sininhos, todas essas coisas, tá bom, gente? Compartilha também e vamos, assim, disseminar mais informações, chegar a mais gente poder ter acesso, né, às informações, porque a gente vai estar ajudando mais gente também, né? O objetivo da Astrovisão sempre foi esse, tá bom, gente? É isso, ó, já me avisaram aqui que vão cortar, tá bom, gente? Ó, fiquem bem, tá bom? Se cuidem, calma e tranquilidade. Tudo bem? Quinta-feira que vem a gente se encontra aqui de novo.
Tchau, gente.